O Senhor esteja conosco. Ele está no meio de nós. Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os apóstolos reuniram-se com Jesus e contaram tudo o que haviam feito e ensinado. Ele lhes disse: Vinde sozinhos para um lugar deserto e descansai um pouco. Havia de fato tanta gente chegando e saindo que não tinham tempo nem para comer. Então foram sozinhos de barco para um lugar deserto e afastado. Muitos os viram partir e reconheceram que eram eles. Saindo de todas as cidades, correram a pé e chegaram lá antes deles. Ao desembarcar, Jesus viu uma numerosa multidão e teve compaixão, porque eram como ovelhas sem pastor. Começou, pois, a ensinar-lhes muitas coisas. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Hoje, dia 18 de julho de 2021, 16º domingo do tempo comum, nós estamos aqui em nossa capela de São João Batista, no sítio Chapada, zona rural de Triunfo, celebrando hoje o Dia do Senhor. E lembrando que há um ano atrás, dia 18 de julho de 2020, Nosso Senhor chamava deste mundo ao outro o grande bispo Dom Henrique Soares. Dom Henrique, há um ano, deixou essa terra e deixou nessa terra grandes ensinamentos e uma santidade grande, digna de um verdadeiro pastor, que junta as ovelhas e não espalha. As leituras que nós escutamos na primeira, nós vimos uma advertência de Deus aos maus pastores, aqueles que espalham. Nós podemos pensar que os maus pastores, eles são, por exemplo, os bispos, os padres, ou numa linguagem mais simples, os ministros, as ministras, os catequistas. Mas, se nós formos olhar direitinho, todos nós temos um pouco de pastor e um pouco de ovelha. O próprio Salmo disse que o nosso verdadeiro pastor é o Senhor. Então, Ele é o pastor e nós, nesse sentido, todos nós somos ovelha. Ele é o verdadeiro pastor. Por isso que não nos falta coisa alguma, porque Ele é quem cuida de nós. Ele é que junta essas ovelhas, que somos nós. Então, nesse sentido, nós somos ovelhas. Mas, todos nós que quisermos ser de Deus, em algum momento nós vamos ser como pastor. O pastor não é só o padre, não é só o bispo, não é só o papa, não é muito menos o ministro, não é o diácono somente. Pastor é todo aquele que se dispõe a ajudar Cristo, o verdadeiro pastor, a, como disse a segunda leitura, reunir todos através da cruz de Cristo. Eu agora estou exercendo o ministério da palavra, estou sendo um pastor. Mas nós, dentro da nossa casa, quando nós saímos da igreja, quando nós escutamos o Evangelho, quando nós escutamos uma história sagrada, um testemunho, e a gente passa para o outro, a gente naquele momento está sendo pastor. Mas aí é onde entra o X da questão. Como tem sido o nosso pastoreio? Tem sido um bom pastoreio? Ou será que nós estamos cansados como estavam os discípulos desse Evangelho? Os apóstolos chegaram diante de Jesus e contaram: olha, Senhor, nós curamos os doentes, nós evangelizamos, nós anunciamos a boa nova, fizemos muito bem. E Jesus reconheceu
que os discípulos, que os apóstolos tinham feito uma grande missão e disse: vamos sozinhos para um lugar deserto para descansar um pouco. Veja, Jesus reconheceu que os apóstolos estavam cansados e precisavam descansar um pouco. Porque, como o Evangelho disse, era tanta gente entrando e saindo que eles não tinham tempo nem para comer. Aqui, como nós conversávamos antes do início dessa celebração, quando eu escutei esse Evangelho pela primeira vez, de ontem para hoje, eu associei àquela mulher que eu falei ontem na live, da Bahia, Maria Milza. Porque enquanto ela estava viva, a casa dela era um entra e sai de pessoas, não só da Bahia, mas dos estados vizinhos, Alagoas, Sergipe, Pernambuco mesmo, que iam procurar no dom que Deus tinha dado a Maria Milza curas, graças, resolução de problemas, conversão, né? De modo que ela nem sempre tinha tempo para se alimentar. Também Madre Teresa de Calcutá, muitas vezes as irmãzinhas dela, as outras freiras, diziam: Madre, a senhora precisa se alimentar, porque ela não tinha tempo. E uma delas, vendo o número de doentes que Madre Teresa atendia aumentar, uma delas chegou e disse: Madre, a gente precisa diminuir uma coisa. Ela disse: o que, irmã? Ela disse: nós precisamos diminuir a oração para sobrar mais tempo para atender os doentes. Aí ela foi e disse assim: irmãzinha, aumentaram os doentes para a gente atender? Aí ela disse: sim, irmã, madre, aumentaram. Aí Madre Teresa foi e disse: pois agora nós precisamos aumentar a oração, porque a responsabilidade aumentou. Então, nesse evangelho de hoje, se a gente for ver a vida dos santos, é como se fosse uma reprodução dos evangelhos. No evangelho de hoje, os apóstolos chegaram cansados. E Jesus até reconheceu o cansaço dos apóstolos e disse: vinde comigo descansar um pouco num lugar deserto. Mas eles foram sozinhos para um lugar deserto e afastado. Porém, muitos viram eles saindo, reconheceram que eram os apóstolos de Nosso Senhor e saíram correndo e chegaram lá no lugar onde eles iam descansar antes dos apóstolos. Agora aqui reside um mistério. Jesus chama os apóstolos para um lugar deserto e afastado. O Evangelho não está dizendo que Jesus disse o local. Porém, muitos viram ele saindo e chegaram no lugar antes de Jesus. Então o povo já sabia. O povo já sabia. Ou seja, eles eram acostumados a descansar ali. Com isso, minha gente, nós tiramos uma lição desse Evangelho. Jesus dá descanso aos seus servos. Se o povo chegou lá primeiro, é porque era acostumado Jesus levar os apóstolos para descansar ali. Era um canto conhecido, podia até ser deserto, mas era conhecido. Podia ser até afastado, mas era conhecido. E o povo chegou lá antes deles. E aí, quando Jesus viu aquela situação, Jesus sentiu compaixão, porque aquele povo estava como ovelhas sem pastor. Eu já contei em outros anos, quando o Evangelho e as leituras falam de pastor, eu me lembro de quando eu criava ovelha, que eu botava lá na Serra da Palmeira as ovelhas, já contei essa história aqui, né? E certa ocasião, eu vinha criança com uma bolsa de massa de mandioca, se rasgando a bolsa, e eu com 12 ovelhas e a bolsa se rasgando, e eu criança, mais magro do que eu sou hoje, eu fiz isso aqui. E depois lá vem o rebanho de vaca de Titonho e se misturou com minhas ovelhas, e eu me aperriei e eu só consegui segurar uma ovelha. Era a ovelha mais velha. Então naquele momento elas se espalharam. Mas nós que somos daqui da roça, nós sabemos. Tem uma ovelha que as outras obedecem mais. E eu sustentando aquela, as outras se reuniram. E lá vem eu, cai aqui, cai acolá, com essas ovelhas se espalhando, chorando por essas estradas.
E quando eu cheguei aqui, igual com esse pé de abacate, da casa de Marinha Luzia, a bolsa finalmente resolve se rasgar. E eu, na tentativa de juntar a massa, as ovelhas se espalharam. Por quê? Naquele momento, eu estava sendo o pastor daquele rebanho. Eu estava ocupado em juntar a massa, misturar com essa terra frouxa. Toda vida esse planinho aí, né? Juntar a terra que vem da chuva, né? E eu juntando. Aí quando eu vi, eu pensei, manhã vai brigar. Aí eu disse, não, é melhor eu não levar, né? Mas enquanto eu juntava a massa, as ovelhas se espalharam. E 2 delas subiram. Eu podia até não me preocupar muito se uma delas não fosse justamente a mais velha, a principal. Eu tinha que pegar aquela ovelha para poder as outras obedecer. Então eu tive que sacrificar a massa para poder ir salvar o rebanho que ia se espalhar. Então, minha gente, para encerrar, assim é a nossa vida. Quando Deus quer nos usar como pastor, a gente não pode ficar com atenção na massa, tem que ficar com atenção nas ovelhas. Quando Deus quer nos usar como pastor, nós temos que dizer, será que eu estou sendo um pastor segundo o coração de Jesus? Tem ovelha que dá trabalho, mas o pastor tem que buscar. Me lembrei até de outra vez agora. Meu pai ensinava e me dava ou uma espiga de milho, ou um punhado de milho, que eu levava numa bolsinha, chegava lá no cercado, a gente chamava, elas escutavam. Mas para elas se reunir, era um distorcedor de madeira, não sei se vocês se lembram, que um ficava enganchado na corda, né, no pescoço dela, e a outra ficava ali aquele buraco que você encaixava a corda e puxava. Então era necessário colocar o milho ali para as ovelhas se reunir, né? Tinha que ter um atrativo, tinha que ter algo que atraísse as ovelhas para pegar a ovelha principal e as outras seguirem. E um dia de tardinha, vinha chuva no nascente, eu fui buscar essas ovelhas na palmeira, também criança, e eu me esqueci de levar o milho, né? E aí, quando chegou lá, eu fiquei aperreado, eu chamava. Um até chegou, mas quando viu que não tinha nada, voltou, né? Aí se espalhou, né? Então, o pastor, se ele perder o milho, ou seja, o alimento espiritual que as ovelhas precisam se alimentar, se esse pastor não tiver esse alimento, ele não reúne as ovelhas. Ele não reúne. Então, muitas vezes isso acontece, a gente vê. As pessoas na igreja nem entendem o que está sendo dito, que usam palavras difíceis. Usam exemplo que a gente fica, mas o que é que isso tem a ver com a gente? Eu podia chegar lá, tinha uma roça de feijão de Luiz Góes, que estava seco o feijão. Eu podia até juntar feijão lá, mas elas não queriam feijão, elas queriam milho. Eu podia pegar uma folha de palma, me lembro como se fosse hoje, nasceu um pé de palma em cima de uma cerca de pedra. Eu podia pegar uma folha daquela palma e jogar para lá, para elas. Mas elas não queriam palma, elas queriam milho. Então, se eu, enquanto ministro, se eu vier aqui para frente e eu vier falar da minha vida, é claro, eu estou dando exemplos assim para a gente entender, mas se eu vier dizer aqui para vocês, gastar meu tempo, eita, que hoje foi domingo, eu fui fazer isso, fui fazer aquilo, ou então eu chegar aqui na frente e falar, agora nós vamos falar de política, vocês votem quem? Ou então chegar aqui na frente e dizer, eita, que a Covid vai matar todo mundo, vocês viram o tanto de casa. Isso não é alimento espiritual. Isso não é o que as ovelhas vêm buscar na casa do Senhor. Vocês, enquanto ovelhas, eu, enquanto ovelha desse rebanho maior de Jesus, a gente vem buscar força, a gente vem buscar alimento espiritual, a gente vem buscar fé, esperança e caridade, que nem disse a oração da coleta desse dia de hoje. Que Deus nos ajude, Nossa Senhora Divina Pastora, cuide do nosso coração e nos reúna aos pés da cruz de Jesus, donde nós não sairemos desanimados. Amém. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Assim seja louvado.
Oh.